Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos para o nosso estudo de um livro dos Espíritos. Nós estamos na sua segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 1, que trata dos Espíritos. Adentramos, né, ao item 100 da escala espírita, agora vamos para o item 101, né, que vai tratar justamente da terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Kardec, aqui nesse item 101, como ele sempre faz, ele apresenta as características gerais, tá? Pedimos a você aí o apoio em se inscrever em nossos canais, o Kardec Tube e o canal Estudar Kardec, além de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, enfim, né, o estudo é nosso. Fiquem à vontade para participar, comentários, perguntas, aquilo que você não entendeu, aquilo que você não concordou, e apresenta os seus argumentos para que a gente possa desenvolver esse estudo da melhor qualidade possível. Como sempre, né, é o nosso estudo de número 69, e como sempre, tenho aqui ao meu lado Michel Macedo, do Kardec Tube. Boa noite, meu amigo. Mais uma vez, obrigado aí pela parceria. Passo para você. Boa noite, Lauro. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, então, a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como disse o Lauro, estamos aí no estudo 69, estudando o item 101 da obra O Livro dos Espíritos. Vamos avançando devagarinho nas questões. Então, convidando a todos a participar pelo chat, trazer questões. Aqueles que não viram os estudos passados, que vejam, porque fica gravado na playlist, tanto no canal do Lauro quanto do Kardec Tube, e que a gente possa dar o melhor aí, contribuição nesses textos, que são tão importantes, esses textos da escala espírita, né? A gente fez até agora um apanhado geral de toda a escala espírita, agora a gente vai entrar no detalhe mesmo de cada ordem. Lembrando a todos a importância de curtam o nosso vídeo e curta também, se inscreva no canal e curta as nossas demais páginas nas redes sociais, porque isso é muito importante. Bom, Michel, nós vamos adentrar, então, né, a terceira ordem, que vai falar dos espíritos imperfeitos. Você quer fazer algum apanhado do que foi tratado, ou durante a leitura você vai recordando? Como você quer fazer? Não, brevemente dá para a gente dizer o que a gente viu até agora. Kardec e os espíritos apresentaram o que é a escala espírita no sentido geral, apresentou no item 100 os fundamentos, né? Então, o que é essa escala, como ela foi feita e para que ela serve, é isso que ele apresenta no item 100, e agora ele vai entrar no detalhe. Então, a gente sabe o que é a escala espírita, é um modo de classificação dos tipos de espíritos. Ela serve para a gente, ao se comunicar com os espíritos, identificar em qual parte dessa classificação os espíritos estão. Isso é importante por quê? Porque como os espíritos não são iguais, eu tenho que saber onde eles estão na escala para saber o grau de confiança e aquilo que eu posso tirar de conhecimento dos espíritos. Então, como Kardec fez uma ciência para todos nós dialogarmos com os espíritos, ele também nos forneceu um meio da gente identificar a categoria em que o espírito pertence. A gente viu que essa escala espírita tem 3 ordens, cada ordem tem as suas características, que não se misturam umas com as outras. Então, a gente tem a primeira ordem, os espíritos puros, a segunda ordem, os espíritos bons, e a terceira ordem, os espíritos imperfeitos. Dentro de cada ordem, a gente tem as chamadas classes, que são características daquela ordem. E essas classes se misturam. Então, eu pertenço a uma ordem, cada espírito pertence a uma ordem, mas ele pode ter um pouco das características das classes dentro dessa ordem. Logo, a gente vai ver as classes, mas por enquanto agora Kardec vai entrar na análise de cada ordem em particular. Ele começa de baixo para cima. Ele começa falando da ordem dos espíritos imperfeitos, que é o que a gente vai ver hoje. A gente já tinha visto características gerais dessa ordem, agora a gente vai ver com mais detalhe, só ela. Então, estamos agora adentrando um estudo que vai levar muito tempo, onde a gente vai analisar
a ordem terceira dos espíritos imperfeitos. Vamos tentar aí analisar palavra por palavra do que Kardec coloca para a gente entender e também ir tirando as dúvidas das pessoas. Ótimo. Bom, então você disse que as ordens não se misturam. Então, para ficar claro, né, o que você disse, um espírito bom, então está na segunda ordem, ele não tem características da terceira ordem. Não se misturam. Seria isso? Isso, eu não tenho como estar em mais de uma ordem ao mesmo tempo. Claro que eu vou ter características, eu posso ter características semelhantes, mas a gente vai ver que o grau dessas características muda de uma ordem para outra. Mas eu não tenho como confundir as ordens, ou eu estou numa ou eu estou noutra. O que vai se confundir vão ser as classes dentro das ordens. Mas a gente precisa entender, então, primeiro, antes das classes, o que é cada ordem, para que a gente possa saber diferenciar primeiro a ordem, que é o mais fácil, tá? É isso que nós vamos começar a ver. As características dessa terceira ordem. O item 101 é justamente características gerais da terceira ordem, tá? Agora não é mais características gerais da escala inteira. Antes a gente viu características gerais da escala inteira, das três ordens. Agora a gente vai ver só a terceira. Então, lembrem isso. Eu até não conferi no francês se ele chega a escrever espíritos imperfeitos, mas aqui a gente vê no tópico, né? Que é terceira ordem, espíritos imperfeitos, características gerais. Né? Pode ver, olha. Então ele está falando das características gerais da terceira. Então, portanto, agora a gente esquece a segunda e a primeira e se concentra para a gente entender. A gente vai ver que eu vou ler o primeiro parágrafo e a gente comenta, né? Então, aqui é Kardec falando características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Eu vou pegar só esse parágrafo para a gente, porque senão, se a gente ler tudo, não vai valer a pena, porque como agora a gente vai entrar no detalhe, a gente vai indo passo a passo para não se perder, porque é muita coisa. Então, nota, essas duas primeiras frases que ele apresenta aqui, a gente já tinha visto quando ele falou de maneira geral da escala inteira. Então, uma característica da terceira ordem é predominância da matéria sobre o espírito e propensão para o mal. A gente já tinha visto isso. Mas aí ele acrescentou mais uma frase, que ele vai dizer ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Então, isso são características da terceira ordem. Então, primeiro vamos entender o que é predominância da matéria sobre o espírito. Primeiro, a ideia do que é uma predominância. Significa que é algo que a maior parte do tempo acontece. Na maioria do tempo, aquilo predomina, aquilo acontece. Então, não significa que o espírito da terceira ordem só tem a matéria sobre o espírito. Não, mas é que na maioria do tempo, o espírito, a matéria, predomina sobre o espírito. Isso não quer dizer que em alguns momentos o espírito de terceira ordem, o espírito predomine sobre a matéria. Mas a predominância da terceira ordem, a maioria do tempo, a característica desses espíritos é que a matéria vai predominar sobre o espírito. Então, o contrário pode ocorrer, mas não é predominante. Por que isso é importante a gente entender? Porque senão a gente nunca sairia da terceira. Se só houvesse, de modo absoluto, a predominância da matéria sobre o espírito, a gente nunca sairia da terceira. É que por isso que a palavra predominância é aquilo que na maior parte do tempo acontece. Como isso acontece na maior parte do tempo, isso nos faz ser de espírito de terceira ordem. Então, na maioria do tempo, durante a sua existência,
tanto a existência como encarnado como desencarnado, o espírito imperfeito, a matéria predomina sobre o espírito. Agora, o que que é a matéria predominar sobre o espírito? Isso que é importante a gente entender. Porque, vejam, o espírito, para evoluir, e o espírito não é matéria, lembrando isso, o espírito é o ser inteligente, é o ser moral, é o ser que tem pensamento, que tem percepção, que tem vontade. Esse espírito, para evoluir, ele entra em contato com a matéria. Tá? Então, ele entra em contato com a matéria e essa matéria lhe dá necessidades para ela mesma se manter. Então, você pensa exatamente o que é estar num corpo. Você está num corpo em que o corpo lhe dá necessidades que, se você não atender, o corpo morre. Ou seja, a matéria lhe pede algo. Por isso que você tem fome, sede, por isso que você tem o desejo sexual. Vejam que são questões todas materiais provocadas pelo corpo. Então, você sente aquela vontade que vem de fora, então não vem de você. Você percebe esse desejo e aí você atende ou não a esse desejo. Então é um desejo, é um sentimento que vem de fora. Por isso que é da matéria, porque não é de você. Ele vem. Por isso que a gente sente fome, sente sede. Daí o que que a gente faz? A gente sente, percebe que sente, toma consciência daquilo e tenta atender aquele desejo físico, material, para manter o seu corpo. Porque se você não tivesse isso, o seu corpo morreria. Imagina se o corpo não avisasse quando ele tem alguma necessidade para se manter vivo. Você morreria muito rápido. Então o corpo ele pede aquilo que ele necessita. E o espírito atende a esse pedido. Qual é o problema disso? O problema é que esse processo natural de conservação do corpo, de conservação de vida na matéria, então ele é um processo natural, portanto não tem nada de ruim nele, não tem nada de errado nele, por isso que ele é de Deus, é uma lei natural, a lei de conservação, então é algo natural, o corpo pede, você atende. O problema é que o espírito, por livre escolha, quando ele já tem liberdade e capacidade de escolha, ele começa a atender às necessidades do corpo, ele começa a saciar as vontades do corpo além do limite do necessário. Porque como isso é prazeroso, e justamente porque é algo de natural, divino, que vem de Deus, tem que ser prazeroso. É um processo prazeroso atender às necessidades do corpo. O espírito, por gostar de sentir esse prazer, ele começa agora a atender os desejos da matéria além do limite do necessário. Então, agora, além de sentir fome e se alimentar dentro do necessário para manter o corpo, ele, pelo prazer de se alimentar, começa a comer mais do que o organismo pede, só pelo prazer daquela alimentação. Só que, como é mais do que aquele organismo necessita, ele vai estragando esse processo,
Porque agora o corpo começa a pedir além do necessário. Ele corrompe o processo. O corpo pede, ele atende. O corpo pede, ele atende. Mas quando ele começa a atender além do que o corpo pediu, só pelo prazer, o corpo começa a se reprogramar e pedir além do necessário. Ele vai viciando o corpo a pedir mais do que necessário, só pelo prazer. Só que como aquilo é mais que o necessário, com o tempo, aquilo que era prazeroso vai trazer consequências danosas para o corpo, porque era além do que o corpo precisava. E agora o corpo está pedindo além do que eu precisava, eu estou dando além do que ele precisa, e em vez de sentir prazer, que no início era prazeroso, eu começo a ter problemas, dores e doenças. Só que agora eu quero não sentir mais dores, problemas e doenças, mas eu acostumei o corpo a ficar pedindo. E o corpo pede a mais e eu cedo, porque esse desejo é tão forte que mesmo me fazendo mal, eu cedo. E eu vou fazendo mais mal para o meu próprio corpo. Vejam que um processo natural, inteligente para manter a vida, eu deturpei e passei a viciar o organismo. Agora eu quero parar, mas aquilo é mais forte que a minha vontade. Então a matéria começa a dominar o espírito. Os desejos da matéria começam a ser mais fortes que a vontade do espírito para fazer aquilo que é necessário. No momento em que ele passa a ter essa predominância dos desejos materiais sob a sua vontade, e naturalmente isso traz consequências ruins, porque é além do que o corpo precisa, eu caio na terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Porque agora eu criei o que não existia no início, uma predominância da matéria sobre o espírito. E essa predominância foi criada por mim mesmo. Porque agora o corpo quer mais, porque ele quer mais do que ele necessita. E eu cedo porque é muito forte. E a minha vontade é mais fraca que esse desejo. Mas ao mesmo tempo que eu cedo, tenho um certo prazer, mas eu também tenho sofrimentos e dores. Então, isso que é ser espírito imperfeito. O espírito imperfeito é alguém que não tinha esse processo, o processo era equilibrado, o corpo pedia apenas o necessário, a gente atendia. Com o tempo, a gente deturpa esse processo, acostuma mal o corpo e passa a ser dominado por ele. Esse é um exemplo da predominância da matéria sobre o espírito. E para concluir essa primeira fala, agora eu dei um exemplo de uma necessidade física, mas agora eu vou dar um exemplo do que a gente vai entrar daqui a pouco, que é de uma paixão que tem a mesma lógica da necessidade física. Por exemplo, o ser humano, para conservar a sua espécie, ele tem também instintos naturais que o levam a se proteger dos perigos exteriores. Então, o espírito, quando está no corpo, para manter a vida, ele sente repulsa por aquilo que lhe faz mal e lhe causa dor. E sente atração por aquilo que lhe traz conforto, proteção, aquilo que lhe faz bem. Então ele tem um sentimento diferente que desperta necessariamente por causa do instinto de conservação, ele tem sentimentos diferentes perante as coisas exteriores do mundo. Então você aprende a ter estima pelo que lhe faz bem e atração, você quer ter aquilo, estar perto daquilo que lhe faz bem, e você aprende a ter repulsa daquilo que lhe faz mal. Seja um objeto, seja um alimento, seja um lugar, seja
pessoas. É assim que nascem os sentimentos de amor e de ódio, no seu estado originário, que tem a ver com o instinto de conservação. Eu começo a ter afeição pelo que me faz bem e repugnância pelo que me faz mal. Uma espécie de ódio, eu quero afastar aquilo de mim, porque traz dor, sofrimento, perigo. A mesma lógica lá da alimentação. Isso num grau equilibrado é perfeito para a conservação da vida. Imagina se você amasse o que lhe faz mal, você morreria rapidamente. Então, isso é Deus agindo através da sua providência. Mas eu posso, que nem eu fiz com o desejo lá da alimentação, que eu dei o exemplo, eu posso fazer a mesma coisa com o processo do sentimento. Eu posso corromper o processo. Eu posso usar da vontade e alimentar a repugnância daquilo que me faz mal, mas passar do ponto, não teria necessidade daquele nível de repugnância para algo tão pequeno, mas eu, justamente por pensar em mim, por pensar no prazer, por pensar no meu conforto, eu uso uma dose a mais daquele sentimento de repugnância do que deveria. Ou o contrário, eu acabo me apaixonando, ou amando, ou estimando demais algo só porque me faz bem. E eu deturpo o processo. Então agora eu passo a ter sentimentos que me controlam, porque eu alimentei eles. Só que esses sentimentos agora na dose errada faz eu ter atitudes erradas. Atitudes que causam dor e sofrimento. Eu queria evitar dor e sofrimento com aqueles sentimentos e eles passam a causar. Porque eu acostumei eles, atenção às palavras, eu me habituei a passar do ponto. E aí eu começo a ser comandado também por esses sentimentos. Eu sou comandado pelos desejos do corpo e pelos sentimentos que nasceram também em prol da conservação desse corpo. Isso é ser dominado pela matéria. Porque agora a matéria não só pede, ela manda. E ela manda algo que já não é mais necessário. É além do necessário. Então, aquilo que era só um ódio, uma repugnância saudável para alguém ou alguma coisa, vira um ódio além do necessário. E eu passo a fazer mal para algo ou para alguém que não precisava. Da mesma forma, o amor. Aquilo que servia para eu estimar o que me fazia bem, eu acabo querendo demais aquilo, a ponto de eu até roubar o do outro. Porque como é uma coisa que eu quero para mim, eu te estimo, eu tiro do outro. Mas aí eu tiro o direito do outro ter também aquilo. Veja que esses sentimentos vão se corrompendo e comandando as minhas ações. E eu sou comandado por eles, porque ao vir o sentimento, ele manda nas minhas ações. Eu cedo a eles. E isso é exatamente a predominância da matéria sobre o espírito. A gente deixa de agir como deveria agir para fazer além ou aquém do que é necessário, sendo comandado por esses sentimentos e desejos que eu acostumei de forma desequilibrada em mim. Vou criar primeiro essa primeira ideia e passo para ti, para nós conversar mais. Você acabou de retratar aqui consequências disso, né? Então, as paixões más. Quando nós vamos lá no Céu e Inferno, na sua segunda parte, Kardec apresenta uma comunicação, deixa eu abrir aqui, que você me fez lembrar agora, que um espírito parece que chamado Boêmio, deixa eu chegar nele aqui, porque aí ele vai falar justamente isso, Michel, que você disse, ele se entregou às paixões, Lamentações de um Boêmio, pessoal.
Se vocês quiserem aí, vamos à segunda parte do Céu e Inferno, nos exemplos. Busque lá Lamentações de um Boêmio. Vocês vão ver isso que o Michel acabou de falar. As consequências que isso gerou para o espírito. Então, por isso, a terceira ordem é a questão da predominância da matéria sobre o espírito. Michel, mas eu coloquei aqui, ó, mas é só para efeito de informação, caso alguém queira pesquisar. Tá, beleza. Agora, o que me chama a atenção, deixa eu voltar. Aqui, eu fui no original, no francês. Gente, aqui, beleza. E lá também está espírito com E. Você quer tratar disso agora? Ou isso é irrelevante? Com E minúscula. Espírito com E minúscula. Predominância da matéria sobre o espírito com E minúscula. É isso. Aqui ele está querendo falar justamente sobre esse ser moral, né? Sobre esse ser inteligente, sobre o princípio inteligente. Lembra o que é o espírito com E maiúscula para Kardec? O espírito com E maiúscula é o princípio inteligente mais o perispírito. Então aqui ele está querendo justamente diferenciar, porque como o perispírito é matéria também, ele está querendo mostrar justamente o foco aqui da questão é mostrar da onde vem aquele desejo, o que que causa aquele desejo, tá? Sobre o espírito aqui. É justamente sobre a parte inteligente, o que pensa, o que faz escolhas. Por isso que ele tem que excluir o próprio perispírito, porque o perispírito também é matéria. Então ele joga ali o perispírito para a parte da matéria. Tanto a matéria grosseira quanto o perispírito predomina sobre o espírito, o ser que pensa, que tem vontade. Por isso que ele quer deixar exatamente essa diferença para mostrar que o foco aqui é esse ser moral, esse ser que pensa, que tem vontade, é ele que está sendo dominado pela matéria. Porque a matéria lhe pede alguma coisa, isso chega nele através do seu perispírito. Então, essa influência da matéria que eu citei, esses exemplos, chegam na alma, nesse ser que pensa, esse espírito com E minúsculo, justamente pelo perispírito. Todo o nosso contato com o mundo exterior se dá pelo perispírito. Então chega através do perispírito, passa pelo corpo físico, passa pelo perispírito e a gente percebe. Quando chega na gente, a gente percebe aquele desejo que veio de fora e chegou na gente é tão forte que a gente cede e ele comanda a nossa vontade, as nossas ações. Por isso que é uma predominância da matéria sobre nós. Aqueles desejos que vêm exteriores e que recaem sobre nós, nos comandam. Então, basta que a gente pense qualquer tipo de relação com o mundo exterior e a gente faça esse exemplo. Então, eu vejo o alimento, já estou de bucho cheio, mas vem o desejo dessa visão do alimento e por eu imaginar e lembrar do gosto, do sabor, do prazer que é, ele vem e diz: coma mais, coma mais. E esse ser, esse espírito com E minúscula, que somos nós em essência, percebe esse desejo e cede. Não consegue dizer não. Daí, ao ceder, a gente se alimenta mais e fica doente. Então, como a gente viciou o corpo, atendendo aos desejos dele, a gente causa sofrimento para o próprio corpo. E como a gente percebe o sofrimento, a gente sofre junto. Porque a gente sente a dor do corpo, a doença, o mal-estar. Mas isso serve também para os sentimentos. Eu vejo alguém que eu odeio, e eu o odeio porque ele me representa algum perigo, me fez mal.
Então, ao vê-lo, vem naturalmente aquele ódio, porque é um ódio natural para eu estar longe de quem me faz mal. Só que aí, como eu deturpei o processo, eu poderia apenas ir embora, eu poderia apenas virar as costas, ignorar, me afastar, mas não. Aquele ódio, eu tornei ele tão forte, alimentei tanto ele, que ele faz eu me descontrolar e ir lá e agredir ou matar a pessoa. Então, aquilo que era só uma repugnância natural ao que me fazia mal, então isso me protegia, eu desequilibrei agora a ponto de eu sentir aquilo e agredir sem necessidade o outro. Porque quando alguém nos faz mal, é evidentemente que o instinto de conservação nos dá o direito da gente sentir que aquele alguém nos faz mal e naturalmente a gente não vai ter uma estima como a gente teria por alguém que nos faz bem. Então isso é natural e é saudável. Porque a pessoa que ama quem lhe faz mal também está desequilibrada. Tanto a que ama, tanto a que odeia. Quem ama demais e quem odeia demais, as duas estão com problema. Por isso o desequilíbrio dos sentimentos. Aquilo que a princípio era saudável, agora eu desequilibrei, vem em excesso, eu não, a minha vontade é fraca, cede, e eu vou lá e faço o que não devia ser feito. Então eu poderia simplesmente ignorar, virar as costas, não ter uma relação com a pessoa. Mas em vez disso eu vou lá, agrido, faço mal, judio. Então passou do ponto. Por isso a noção clássica que os filósofos vão tratar das virtudes e dos vícios. Quando eu passo do ponto, eu estou desequilibrado. Então a pessoa que ama muito é nocivo também, porque ela vai amar além do que é necessário. E ela vai criar algum tipo de mal para ela e para o ser amado, ou para o objeto amado. Da mesma maneira, a pessoa que não ama nada também vai ter problema. Ela vai causar também algum tipo de mal para aquele ser que não é amado ou para o objeto que não é amado. Vejam que há coisas que a gente precisa gostar. Vamos pegando exemplos. Pega, por exemplo, uma pessoa que tenha problema de anorexia. Ela não consegue se alimentar. É um problema. Assim, da mesma forma que uma pessoa que tem uma obesidade é outro problema. Mas são causas diferentes. Uma é de mais, uma é de menos. Por isso, o caminho do meio que os, os filósofos vão falar. Mas ela sente a tal ponto aquela repugnância ou aquele amor que aquilo comanda a vontade dela e ela faz aquilo que acaba lhe fazendo mal. Mas a mesma coisa com relação a outra pessoa. Pessoas que amam demais alguém a ponto de prendê-la, achar que ela lhe pertence. Então fica muito claro e muito simples de qualquer pessoa entender o problema dos sentimentos desequilibrados. Isso é a predominância da matéria sobre o espírito. Claro que quem sente é o espírito, mas partiu de fora o estímulo desse sentimento desequilibrado, porque é a visão de alguém, é o contato com alguém, é a visão de algo, é o contato com algo. Por isso que vem de fora. Isso que vem de fora para dentro, eu chamo de paixão. Que logo nós vamos agora pegar a segunda frase, a terceira frase daqui a pouco. Aquilo que vem de fora e eu sinto, por exemplo, eu olho para alguma coisa, uma comida gostosa e eu sinto aquela gula, aquela vontade. Vejam, esse desejo que surgiu em mim a partir do momento que eu vi o objeto, como veio de fora a visão do objeto, o que causou esse desejo em mim, eu chamo de paixão, que é passivo, é passion em francês. Eu não estava sentindo aquilo, eu não quis sentir, não fui eu dizendo assim, eu quero sentir isso. Não, eu vi, ou senti o cheiro, ou senti o gosto, ou ouvi, e despertou em mim
aquele sentimento ou aquele desejo. Por isso que veio de fora a causa. Isso eu chamo de paixão. Vem de fora, eu sinto, e se ela for muito forte, eu cedo e tomo alguma ação para satisfazer aquele desejo. Então a vontade cedeu à paixão. Quando a vontade cede à paixão, significa que a paixão foi mais forte que a vontade. Significa que a matéria foi mais forte que o espírito. Então, toda vez que eu sou comandado pelas paixões e eu não comando elas, significa que a matéria está me dominando. Eu não estou fazendo aquilo que eu quero simplesmente fazer, mas eu estou sendo comandado pelo que eu estou sentindo vontade de fazer. Só que muitas vezes eu sinto numa proporção exagerada ou abaixo do que deveria e tomo as atitudes erradas, que vão trazer dor e sofrimento para mim e para os outros. Por isso que eu tenho que usar a vontade para fazer o certo, não somente o que os meus sentimentos estão mandando eu fazer. É muito parecido com o namoro na juventude, né? Primeiro namoro, a gente é adolescente, se apaixona pela menina e não quer mais estudar, não quer mais trabalhar, não quer mais sair da casa dela, não quer que ela saia mais da minha casa. Por quê? Porque é aquele sentimento forte que eu quero estar sempre com aquilo que eu gosto. E aí vem os pais e diz, ó, tem horário para se ver, tem dia certo para se ver, tem que continuar indo na escola, tem que continuar tirando boa nota, tem que trabalhar, tem que pensar no vestibular, tem que continuar vendo os amigos. Os pais vão ajudando a equilibrar, porque se o jovem der só atenção para o que ele está sentindo, que é muito forte, ele prejudica a vida dele e dá do ser amado. Então a gente vai equilibrando. Opa, meu Deus, que saudade que eu tô. E aí fica no celular e aí liga. Aí, não, mas agora você vai focar nisso aqui. Aí vem se os pais são equilibrados, né? Os pais dizem, ó, hoje você não tinha amigos antes, e os seus amigos? Você pode pegar um dia da semana e dar atenção para seus amigos, não só para namorada ou para o namorado. Aí a gente vai equilibrando as ações e não fica só pensando naquilo. Então a gente está usando a vontade para controlar o sentimento. E aos poucos a gente vai equilibrando. Agora, nota que tem pessoas que se desequilibram, que largam tudo, que se isolam, que aí passa a prender a pessoa, aí prende a pessoa, daqui a pouco a pessoa enjoa, não quer deixar a pessoa sair, daí vem o ciúme, aí tem gente que violenta, que mata. Nota, tudo nasceu de um sentimento que vai se desequilibrando, a vontade não dá conta, e eu tenho aí os problemas e as tragédias. Isso é ser espírito de terceira ordem. Toda vez que a gente deixa de fazer o que deve e a gente é comandado pelo que sente, a gente sabe, olha, eu estou sentindo vontade de fazer isso, mas não devia. Mas está tão forte esse desejo, esse sentimento, que eu cedo. Você é espírito de terceira ordem. Você desequilibrou as paixões e os sentimentos que passaram a comandar a sua vontade. Então você não está no controle. Por isso que a qualquer hora você pode fazer algo errado e faz. Aí você se arrepende, mas daqui a pouco vem o sentimento de novo, você faz de novo. Aí você vê, meu Deus, aí tem gente que tem que tomar remédio. Mas aí tem gente que toma remédio e tem que aumentar a dose e aumentar de novo. Nota, até onde pode chegar se eu não aprendo a educar e fazer com que a minha vontade é que comande o que deve ser feito. Agora eu vou fazer isso. Por quê? Porque é o que deve ser feito. Eu estou sentindo vontade de fazer o contrário, mas eu tenho que fazer isso agora. Para finalizar essa segunda parte da minha fala. Esse processo todo de desequilíbrio, que naturalmente é desprazeroso, por isso que o espírito imperfeito não é 100% feliz, que a gente está sempre nessa luta, a explicação que o espiritismo vai dar é que esse desequilíbrio, que parece que já está em todos nós, no início não estava. É que a gente, por exemplo, as psicologias materialistas, quando analisam o ser humano, eles vão achar que isso é algo que está presente naturalmente no ser humano. Naturalmente. Mas não. Quando o espírito foi criado, esse desequilíbrio não existia. Nós, ao longo das encarnações, é que criamos esse desequilíbrio.
Daí a gente olha agora a fotografia dessa existência, ou dessa fase da humanidade, e a gente vê que cada pessoa tem um ponto em que ela é desequilibrada. Uma fraqueza, algo que para ela é muito forte e ela geralmente cede e faz errado. Cada um tem o seu ponto fraco. Uns são questões materiais, é dinheiro, é poder, é comida, é bebida, é droga, é sexo. Outros são relações com outras pessoas, mas cada um tem os seus momentos em que ela se desequilibra emocionalmente, sentimentalmente, e ela faz o que não devia fazer. E ela não tem força, ou pensa não ter força de vontade, para não ceder àqueles sentimentos desequilibrados. Isso é ser espírito imperfeito, que no início não era. Não é algo que Deus nos deu. A gente não foi criado assim, espírito imperfeito. A gente se tornou. E por isso que a gente é infeliz, porque agora eu criei uma necessidade que não existia e eu tenho que lutar contra ela. Por isso que o espírito imperfeito sofre. Porque esse lutar contra, antes não existia, agora eu preciso lutar. Por quê? Porque eu tenho que parar de alimentar esse monstro, controlar ele, e isso exige esforço, às vezes a gente cansa, isso exige algo muito exaustivo e desprazeroso, até eu chegar a novas encarnações em que eu reequilibre o processo. E aí não é, aí eu volto a ter equilíbrio e felicidade. Então nós estamos nessa fase já de desequilíbrio, isso é ser espírito imperfeito, em que a gente está na luta entre ter que fazer o certo e sentir vontade de fazer o errado. Só que o espiritismo vai explicar como é que isso surge, vai mostrar que não existia, não precisava, e o espiritismo vai mostrar que a gente tem que lutar contra isso. Enquanto as doutrinas materialistas vão dizer, faz parte da natureza humana. Não, para o espiritismo você tem que lutar contra isso. Quanto mais você usar a força de vontade para dominar os sentimentos equivocados, você está construindo para o futuro das próximas encarnações não precisar mais lutar, voltar a equilibrar. Então os meus sentimentos só vão pedir aquilo que é necessário, não aquilo que me desequilibra. Então isso é a predominância da matéria sobre o espírito, que a gente vai ter que lutar agora para inverter. O espírito vai ter que voltar a predominar sobre a matéria. E isso exige. Nós vamos ver duas coisas, já para fazer gancho com as outras duas frases. Isso exige conhecimento, eu vou precisar de conhecimento para saber como fazer isso, e exige hábito e esforço da vontade. Então eu tenho que conhecer para saber o que fazer e como fazer, e eu vou ter que usar a força de vontade, o esforço, e criar o hábito. Esse vai ser o processo espírita de inverter o processo e deixar de ser espírito imperfeito. Por isso que ele vai dizer que o espírito imperfeito tem propensão ao mal. Por que a gente, a segunda frase, por que a gente tem propensão ao mal? Porque a gente desequilibrou os sentimentos e os desejos. Então, como são eles que nos comandam, a gente faz simplesmente o que sente e não usa a vontade para fazer racionalmente o que deve ser feito, a gente está propenso a fazer o mal. A gente tem o instinto, o desejo do mal na gente. O que é esse desejo do mal? É o desequilíbrio das paixões contra a vontade, contra o que é certo, contra o que deve ser feito. Então, isso é propensão para o mal. O mal é quando eu faço algo que não deveria ser feito, porque vai trazer dor e sofrimento. Mas eu alimentei sentimentos que ficam a toda hora me estimulando a fazer o mal. Por isso que eu tenho propensão para o mal. Mas lembrando, cada espírito imperfeito criou essa condição. A gente não era assim e nem precisava ter criado. Então a gente se torna espírito imperfeito. E agora tem que deixar de ser. Mas por livre escolha, livre vontade. Agora não é só livre escolha, porque mesmo que eu queira diferente, eu já tenho o desejo em mim. Aí parece que não fui eu que criei, né? Digo, poxa vida, eu queria fazer o certo, mas vem aquela vontade de fazer o errado. Aí parece que não foi a gente que criou, mas é que a gente criou nas outras encarnações. Laura. Muito bom. Bom, a Fátima Magalhães, dentro de tudo isso que você falou, ela, né, eu não sei em que momento ela fez esse comentário, assim mudamos nosso caráter, ela colocou entre aspas, assim mudamos nosso caráter, ela colocou entre aspas. Acredito eu que está relacionado, bom, já que as paixões, elas desequilibradas, ela faz mal, ela causa sofrimento,
né, a gente tem que reequilibrar isso novamente. E aí acredito que entra essa pergunta, Michel. Mas eu passo para você. Isso, o nosso caráter, né? Ou seja, aquilo que nos caracteriza. Eu digo assim, o Lauro é de tal jeito. Quando eu digo assim, o Lauro é porque eu tô tão habituado a ver o Lauro a maioria do tempo sendo assim, que isso passa a ser o caráter dele. Por quê? Porque é algo que você se habituou. Tem a ver com hábito. Você vai criando hábito, criando hábito, criando hábito, criando hábito. Daqui a pouco, automaticamente, os seus sentimentos já brotam em você para você repetir as mesmas ações. Você automatiza. Só que quando você automatiza algo errado e desequilibrado, aí você cria a propensão para o mal. Porque daí agora sim, eu não quero mais fazer aquilo, mas eu criei já o automatismo. Aí eu não quero mais sinto vontade, não quero mais sinto vontade, não quero mais sinto vontade. Daí eu tenho que refazer o hábito através da vontade e do conhecimento para criar no futuro novos desejos que daí vão surgir em mim, me estimulando a fazer o certo. Daí eu não preciso fazer isso, agora eu tenho que fazer esforço para fazer o certo. Depois que eu me habituar, aquilo que antes era propensão para o mal vira propensão para o bem. Por isso que ele vai dizer, para completar as 3 frases do primeiro parágrafo que a gente está estudando, ele explica a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, a gente viu o que que é. Aí ele vem agora, traz a frase nova, porque ele vai desmembrar aonde que essas paixões e esse mal atuam no espírito, que é ignorância, então ele pega a parte do intelecto, da razão, por isso que ele começa, a ignorância, que ele está pegando a parte do pensar, do raciocinar, do intelecto. Então, o espírito imperfeito ele tem ignorância, coisas que ele desconhece. Justamente porque, lembra, a gente é criado simples e ignorante. Então, a gente se torna espírito imperfeito, a gente desequilibra as emoções, desequilibra as ações, cria a propensão para o mal, mas a gente continua ignorando várias coisas, porque a gente não foi criado com todo o saber. O problema é que era para a gente ser só ignorante. Então a gente poderia ser ignorante, ou seja, tem coisas que a gente precisa ir aprendendo, mas aprender sem desequilíbrio. Só que a gente se desequilibrou. Então agora a gente tem desequilíbrio e ignorância. A gente piorou a coisa. Isso é se tornar espírito imperfeito. Antes eu era só ignorante, agora eu sou ignorante e desequilibrado. O desequilibrado eu escolhi, a ignorância não. Deus me cria ignorante justamente para eu usar da vontade para ir eliminando a ignorância até saber tudo. Só que além, a gente precisaria só deixar de ser ignorante, mas a gente criou o desequilíbrio das emoções. Então agora, em vez de um problema, eu tenho 2. Então a gente vai ver o espírito imperfeito, tem as paixões desequilibradas e é ignorante, ele não sabe tudo. Isso é muito importante porque uma para você se identificar, será? Eu sou espírito imperfeito, a gente vai saber reconhecer, olha, tudo indica que sim, porque em vários momentos as minhas paixões mandam em mim, os meus sentimentos mandam em mim. Então é uma característica. E eu não sei tudo. Oba, outra característica, eu já vou vendo que eu sou imperfeito. Então eu tenho limitações. Eu preciso entender essas limitações e aprender como é que eu elimino elas. Mas os outros espíritos também. Então eu estou conversando com o espírito na mediunidade. E eu vou vendo essas características, eu digo, opa, esse espírito é da terceira ordem. Ele é que nem eu. Então ele também tem limitações. Então não é qualquer coisa que eu posso perguntar e pedir para ele, porque como eu sou limitado, ele também é. Olha a função da escala espírita. Então a ignorância a gente tem, todos têm. Basta que a gente pergunte para si e para os outros. Você sabe tudo? Não. Então você tem ignorância. Mas junto com a ignorância, o espírito perfeito aí vem. Ele tem orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe são consequentes. Aqui vem uma coisa muito interessante. O que Kardec faz e os espíritos fazem. Ao estudar esses desequilíbrios aqui que eu citei, que o espírito cria e se torna espírito imperfeito,
Portanto, ele não é criado espírito imperfeito. Nós não somos criados espíritos imperfeitos. A gente se torna por livre-arbítrio. E não precisava se tornar, a gente vai ver isso. Então a gente desequilibra as paixões e se torna espírito imperfeito. As paixões passam a nos mandar, a matéria passa a dominar, a predominar o espírito. Aí a gente vai ver que os espíritos fazem uma coisa muito interessante. Você pega todas as paixões desequilibradas que nos causam desequilíbrio e fazem a gente ser espírito imperfeito, e aí para nos ajudar a eliminar e reequilibrar essas paixões, eliminar as paixões ruins, ou seja, equilibrar elas, eles vão classificar elas em duas. De novo, por quê? Porque aí fica mais fácil de eu atacar. Então eu vou pegar todas os desequilíbrios emocionais, sentimentais que eu tenho, que fazem eu agir errado, e eles vão classificar em dois. Que é uma maneira didática de eu entender melhor e saber enfrentar esses desequilíbrios. Então eles vão pegar todas as paixões e chamar de orgulho e egoísmo. Então elas são as fontes de todas as paixões. Qualquer desequilíbrio e propensão para o mal que você tenha vai brotar de uma dessas duas paixões, ou do orgulho ou do egoísmo. É uma classificação didática muito boa, porque aí, se eu lhe dou 70 paixões desequilibradas, fica mais fácil, mais difícil de você identificar e saber enfrentar cada uma. Agora, se eu resumo todas em duas, eu digo, opa, agora é mais fácil eu estudar o bicho. E é o que eles vão fazer. Quando eu tiver paixões, tá, prestem atenção agora, porque nós vamos desenvolver isso depois. Quando eu tiver paixões que atacam o campo do pensar e do raciocinar, a parte intelectual do espírito, quando essa parte intelectual for a que é afetada pelo desequilíbrio das emoções, eu vou chamar isso de orgulho. Quando o que vai ser influenciado e desequilibrado em mim vai ser a parte da vontade e da ação, não é a parte do pensar, é a parte do agir, eu vou chamar isso de egoísmo. Então imagina a alma, ela tem três faculdades. O espírito tem três possibilidades. Ou eu penso, ou eu ajo, ou eu sinto. Essa classificação é uma classificação didática, mas são três coisas diferentes que a gente tem capacidade. Eu posso pensar em algo, eu digo assim, pense numa maçã. Você está pensando na maçã. Agora eu digo assim, pense numa casa. Você pensa numa casa. Aí eu dou um pensamento mais complexo. Eu digo assim, pense na matemática. 1 mais 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Você vai raciocinando, pensando. Isso é o pensar. Mas eu também sinto coisas. Veja que eu dei o exemplo. Eu sinto fome, eu sinto sede, eu sinto frio, eu sinto calor, mas eu também sinto raiva, eu também sinto tristeza, eu também sinto amor, eu também. Esse sentir é diferente de pensar, de raciocinar. E tem o campo da ação, né? Onde eu faço, eu ajo, eu quero algo. Então, a parte do sentir são as paixões. Quando desequilibradas, esses sentimentos atacarem o intelecto, o raciocínio, isso eu vou chamar de orgulho. E quando atacar a minha capacidade de agir, eu vou chamar de egoísmo. Então aqui eles já vão dando uma pista de como é que a gente vai estudar esse tema e como é que a gente vai fazer para atacar, porque se eu sei que eu estou desequilibrado e que eu tenho uma doença que ataca a minha capacidade de raciocinar, ou uma doença que ataca a minha capacidade de agir, eu já vou identificando, porque o primeiro passo para eu saber sair dessa situação é identificar cada coisa. Então eu já sei que eu sou alguém que pensa, alguém que age, alguém que sente. O sentir eu não controlo, porque eu simplesmente sinto, que é a parte das paixões, paixão, passivo.
Mas esse passivo está interferindo na minha capacidade de pensar e na minha capacidade de agir. Então é orgulho e egoísmo. Então eu já vou identificando cada coisa e o que cada coisa afeta, para depois eu saber o antídoto. A gente vai ver que o antídoto para tratar o orgulho vai ser chamado de humildade. E o antídoto para atacar o egoísmo, o Espiritismo vai chamar de caridade. Olha, então, olha, já está crescendo essa teoria. Eu já sei que eu sou um ser que pensa, que sente, que age. Eu já sei que quando eu estou desequilibrado no pensamento é orgulho, e para tratar disso eu preciso de humildade. Eu já sei que se atacar a minha capacidade de ação é egoísmo, e a solução para isso é caridade. Olha, já está crescendo os conceitos. Agora, claro que eu vou precisar estudar o que que é orgulho, o que que é egoísmo, o que que é humildade, o que que é caridade. Olha que interessante como é que os espíritos vão criando uma ótima teoria para a gente aprender a deixar de ser espírito imperfeito. Porque se eu digo que ser espírito imperfeito é sentir isso daí que ele está colocando, é óbvio que ele está me mostrando, ele vai mostrar também como deixar de ser isso. Já que esse é o grande objetivo. Eu descobri o que é o espírito imperfeito, saber como ele se tornou imperfeito e saber como ele deixa de se tornar imperfeito. Então, olha a importância da escala espírita para entender a teoria espírita. Vejam que a gente pegou um parágrafo do primeiro item da terceira ordem. Lauro, passo para ti. Muito bom. Como a gente vai avançar, né? Você vai avançar, né, nas explicações e vamos, né, acredito que vai abordar ainda novamente a questão do orgulho, do egoísmo, da ignorância, né? Porque a ignorância, né, como você mesmo colocou, somos criados todos ignorantes. Então, a ignorância é conhecimento. Então, isso é um fato. Agora, Michel, e uma vez que eu tenho essas informações bem sedimentadas, bem entendidas, quando eu vou dialogar com o espírito, não vou nem dizer nem com pessoas, não, só com o espírito, ou seja, desencarnado, eu usando esse entendimento, eu consigo melhor localizar esse espírito na escala espírita. E olha, eu acredito que até mesmo dá para a gente ter uma ideia em que classe ele pode estar mais evidente. Isso seria racional? Ou isso seria correto pensar assim, Michel? Exatamente. Porque, claro, aqui a gente está recém começando, né? A gente vai ver que quando a gente for chegando mais para o final do item, que aí a gente vai ver que como que a gente pode identificar o espírito que a gente está conversando na escala espírita. A gente, por exemplo, eu converso com o espírito e já posso saber se ele é da terceira ordem ou não. Por isso que primeiro ele inicia falando como é que é a terceira ordem. Justamente, porque eu já vou sabendo como é que ela é. A primeira coisa que a gente vai descobrir ao estudar a terceira ordem é que a gente vai se identificar, a gente vai perceber, olha, eu sou espírito de terceira ordem. Então, se eu descobrir que eu sou espírito de terceira ordem, evidentemente que eu quero saber como é que eu deixo de ser. Mas eu fico sabendo também como eu funciono. Por isso que é um estudo psicológico. Ao estudar a escala espírita, a terceira ordem, eu fico também entendendo como eu funciono. Eu, Michel, espírito de terceira ordem, como eu funciono. Como que eu me tornei isso que eu sou hoje, por que eu sou assim como eu sou hoje e o que eu preciso fazer para mudar. E automaticamente, quando eu for conversar com os espíritos através da mediunidade, eu vou saber, eu vou identificar, eu vou saber no final do item identificar, mas esse espírito que eu estou conversando, ele também, que nem eu, ele é espírito de terceira ordem. Então, peraí. Se eu tenho limitações e funciono assim, 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 ele também tem limitações e funciona assim, assim, assim. Então, eu não consigo tirar dele, porque eu também não consigo tirar de mim. Então, há um limite. Ao conversar de espírito imperfeito para espírito imperfeito, há limites na conversa. Por que há limites? Porque eu estou aprendendo as limitações e problemas do espírito imperfeito. Ao identificar que eu sou e o espírito que eu estou conversando também é, eu já sei o que esperar da conversa. Olha, vai ser uma conversa possível, mas com limitações. E aí a gente vai aprender, bom, para eu poder sair da terceira ordem, a gente vai aprender depois,
o melhor espírito para eu conversar é o da segunda ordem. Por quê? Porque ele já saiu disso. Então, quem melhor entende de como sair, não é um que nem eu, porque ele é que nem eu, mas é o espírito da segunda ordem, vai ser a melhor conversa que eu vou ter, porque é ele que vai me tirar dessa situação. Então, eu vou procurar quem prioritariamente para aprender? O espírito de segunda ordem, que é ele que vai me tirar, ele que sabe, ele já fez o processo. O da terceira ordem, quando eu for conversar, eu não vou querer conversar com ele para isso, porque eu sei que ele tá na mesma que eu. Eu vou conversar com o espírito da terceira ordem porque a gente é amigo, a gente se ajuda, se dá força, mas nós dois vamos fazer o quê? Vamos procurar um de segunda, né? Então é para isso que vai servir esse cara espírito. Porque eu não posso tentar tirar do espírito de terceira ordem o que ele não pode dar. Só que a gente vai descobrir que é uma consequência natural. Se eu já sei que o espírito de terceira ordem é desequilibrado, faz o que não devia, é comandado pelas paixões, tem ignorância e propensão para o mal, é evidentemente que o espírito mentiroso é um espírito da terceira ordem. E aí eu vou aprender, bom, se o espírito da terceira ordem pode mentir, se eu ficar perguntando coisa demais para o espírito da terceira ordem, ele vai começar a mentir, porque é característica dele. Então não adianta eu pautar as coisas pelo espírito da terceira ordem, porque ele tem o vício, um desses vícios é mentir, falar mais do que sabe. A gente vai ver. Porque é o problema do orgulho. O que é o orgulho? Lembra que eu falei que é a paixão que desequilibra a razão? O que é o orgulho? Eu acho que sei mais do que eu sei. Por que isso é terrível? Porque se eu acho que eu sei, eu não vou buscar saber de verdade, porque eu já acho que eu sei. Só que eu não sei. Então eu nem procuro saber, porque eu já acho que sei, mas fico sofrendo com a minha ignorância, porque eu só estou achando que eu sei, eu não sei. Então é um vício terrível, porque ele me trava. Que é um vício terrível. Imagina eu achar que eu sei e eu não sei. Então é o chamado vício que você engana a si mesmo. Só que ao enganar a si mesmo, você também engana os outros, né? Porque se você acha que sabe, primeiro você está enganando a si mesmo. Mas você vai enganar os outros, porque você vai falar como se soubesse. E muita gente que também é ignorante vai acreditar. Então fica um círculo vicioso, um mentindo pro outro. Então olha que, por isso que os espíritos vão dizer que o orgulho é o pior dos vícios. Porque ele lhe prejudica a capacidade de identificar o mal. O egoísmo não. O egoísmo, ele faz você ser egoísta, mas você sabe que está sendo egoísta. Não é um problema da razão. Você está sendo por outros interesses egoísta, mas você sabe que está sendo. O orgulho não. O orgulho cega. Você perde a capacidade de avaliação das coisas. E para poder deixar de ser espírito imperfeito, você tem que avaliar que é espírito imperfeito. E aí você perde a capacidade de avaliar, você tende a ficar muito tempo nela. Por isso que o vício do orgulho é o pior de todos. É o que eu tenho que eliminar mais rápido. Porque ele é justamente o que tira a minha capacidade de sair da própria terceira ordem. Porque eu acho que eu não estou na terceira ordem se eu sofro com orgulho. Então, olha que estudo psicológico que é a escala espírita. Por isso que ele resume o espiritismo, né? Que a gente vai ver que lá na frente, que quando os espíritos dizem assim, fora da caridade não há salvação, a salvação é sair da terceira ordem. O que significa salvação para o espiritismo? Quando você sai da terceira ordem e vai para a segunda. Por isso que resume tudo. Por isso que eu tenho que. Se a frase que resume o espiritismo é fora da caridade não há salvação, é engraçado que todo mundo fala só da caridade, né? Mas ninguém fala da salvação. O que é a salvação para o espiritismo? É sair da terceira ordem. Então, se é sair da terceira ordem, olha a importância de entender a escala espírita. Porque senão, para que serve a caridade? Ah, serve para salvação, mas eu não sei o que é salvação. Então é muito engraçado que na história do movimento espírita, a frase fora da caridade e salvação, as pessoas ficaram só na palavra caridade, mas e a salvação? Porque se eu não entendo o que é a salvação, lembra que a caridade é para sair, para se salvar. Eu tenho que entender, para entender a caridade, eu tenho que entender o que é salvação. Porque a função da caridade é levar à salvação. Isso que a nossa tradução
A nossa tradução não é literal, porque a gente criou essa frase, fora da caridade não há salvação. No francês é sem caridade, sem salvação. É mais direto. Sem caridade, sem salvação. Então, se não tem caridade, não tem salvação. Não tem como chegar na salvação sem a caridade. Olha que interessante. Então, eu tenho que saber o que que é o diacho da salvação e o que que é a caridade. Então, a gente já está começando a entender o que que é a salvação. É quando você vai deixar de ser espírito imperfeito. Bom, então já sei o que que é salvação. Como é que eu faço para deixar de ser espírito imperfeito? Tem que praticar a caridade. Nossa, então essa palavra tem que ser muito importante, não pode ser qualquer palavra. Por isso que é muito rico estudar essas questões e a gente não vê. Olha, tirando o Cosme e o nosso estudo aqui, e alguns poucos estudos que eu vejo às vezes por aí, mais entre os kardecistas, a gente não vê o movimento espírita falar de escala espírita. E ele resume a ideia de salvação para o espiritismo. Lauro. Isso é verdade. Bom, Michel, para encerrar, a última pergunta. Quando ele fala em ignorância, eu poderia atribuir essa ignorância, falta de conhecimento do mundo material, as leis que regem o mundo material, as leis que regem o mundo moral, né, os espíritos, e o mundo espiritual. Eu poderia pensar, pensar dessa forma, abranger tudo isso, ou somente o conhecimento do mundo material, Michel? Aqui, ignorância é de tudo, Lauro. Só que qual é o problema? Quando eu tenho ignorância somada com orgulho e egoísmo, aí que dá o problema. Porque aí eu tenho um desequilíbrio nas emoções e nas paixões que afeta as minhas ações, faz eu agir de maneira equivocada. E eu ainda não tenho nem a capacidade de avaliar, julgar e solucionar isso, porque eu não tenho conhecimento. Então eu sou praticamente um. Por isso que eles dizem, né? Por isso que a predominância da matéria sobre o espírito. Eu viro um escravo. Porque as minhas ações são comandadas e eu não sei nem avaliar, enxergar e sair disso. Eu entro num círculo vicioso. Só a ignorância, ela já é um problema, porque ela é uma limitação. Mas se eu estou equilibrado, eu vou usar da minha vontade para ir deixando de ser ignorante. O problema é que agora a minha vontade foi corrompida pelo desequilíbrio das paixões. Então, por exemplo, as paixões fazem eu acreditar que eu já sei quando eu não sei. Então, isso aumenta o tempo que eu fico na ignorância. Ou as minhas paixões desequilibradas fazem eu não ter vontade de aprender mais. Então eu era só ignorante, agora eu sou ignorante ainda com elementos que me estimulam a ficar na ignorância. Esse é o problema do espírito imperfeito. Por isso que a gente vai ver, eu não quis entrar na segunda frase, porque ela é curtinha, mas ela vai dar o estudo que vem. Pode ver que na segunda frase ele fala sobre Deus. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. A gente vai ver exatamente a dificuldade, porque eu já sou ignorante, então eu tenho limitação de conhecimento sobre tudo, inclusive sobre Deus. Só que agora, junto com essa ignorância sobre Deus, eu vou ter ainda as paixões desequilibradas que vão chegar a fazer com que eu pense que Deus nem existe. Não é que eu estou buscando conhecer Deus, eu já acho que ele não existe. Olha como deturpa a razão. É uma ignorância que foi deturpada e agora, além de eu ignorar, eu já não é uma questão de eu só ignorar, eu já acho que nem existe. Por isso que os espíritos vão dizer que o orgulho é que faz o homem não crer em Deus. Por isso que agora fica claro, é uma palavra técnica. É que a paixão afetou a razão e você agora, em vez de tentar compreender Deus, você diz, não, eu não tenho nem que compreender porque ele não existe. O ateísmo, ele é fruto do orgulho. A gente vai ver isso.
Porque às vezes quando a gente fala orgulho, parece que é uma pessoa extremamente arrogante, prepotente. Não, 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 não. Não pensem assim. Qualquer tipo de dificuldade no raciocínio provocado pelas paixões é orgulho. E pode ser uma pessoa que não é aquela pessoa soberba, arrogante, não. Ela dificulta a capacidade de raciocínio. Por isso que a gente vai ter pessoas que são ateias, que elas não são necessariamente arrogantes. Tem muitos espiritualistas que são mais. Mas o fato dela ter dificuldades em crer em Deus foi deturpado por causa dessa paixão desequilibrada, que a gente vai chamar de orgulho. A gente vai ver com mais detalhes isso na semana que vem. Ele primeiro caracteriza o que é o espírito imperfeito e agora ele dá as aplicações, né? Por exemplo, o espírito imperfeito em relação a Deus. O espírito imperfeito em relação a alguma coisa. Agora ele vai começar a mostrar as relações. Ele mostra ó, ele mostra como é que o bicho é. Agora ele vai mostrar como é que é o bicho se relacionando com o universo. Como é que é o espírito imperfeito se relacionando com Deus? A gente vai ver, ele tem intuição e não o compreende. Até chegar ao extremo de achar, bom, então não existe Deus. A gente vai tratar melhor disso na semana que vem e depois nos vamos aprofundando aos poucos. Muito bom, muito bom. Pessoal, o vídeo, lembrando mais uma vez, esse estudo vai ficar gravado em nossas playlists, tá? Tanto no KardecTube quanto aqui no canal Estuda Kardec. Sempre que quiserem, vão na playlist, revejam o vídeo, esse estudo, os demais estudos, os anteriores, e para que melhor, né? Quanto mais assistir, mais vai compreendendo. E dúvidas que forem surgindo, anotem no estudo da semana que vem, traga que o Michel, a gente passa para o Michel e ele vai, né, nos esclarecendo aí, tá bom? Michel, eu já vou agradecer a você mais uma vez, a você também que está nos assistindo agora, ao pessoal que participou aqui no chat, e lembrando que amanhã nós temos o nosso estudo às 20 horas da Revista Espírita. Na quarta-feira, no KardecTube, às 20h30, nós temos o estudo da obra O que é o Espiritismo, tá bom? Então, um abraço a todos, obrigado, boa noite. Michel, passo para você, meu amigo. Eu também quero agradecer ao Lauro, a todos que participaram. Como disse o Lauro, é importante quem sentir necessidade de rever os vídeos e daqui a pouco elaborar questões que esqueceram de fazer, né? Então nos enviem também no próximo estudo, elaborem, nos mandem, e a gente vai continuar estudando esse tema tão interessante. Uma boa semana a todos. Amanhã tem a live do Lauro, quarta tem a nossa no KardecTube lá estudando o que é o Espiritismo. Nós nos vemos lá. Uma boa noite a todos.